Boa noite, meus irmãos. Relendo o livro de João, tô novamente no capítulo 1 e achei uma palavrinha aqui que eu gostaria de dividir aqui um pouco, né, de conhecimento aqui com os irmãos, para as pessoas que não entenderam ainda, né. No capítulo 1, versículo 12 de João, tá escrito, né, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Pai, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Pai. Esse capítulo 1, especificamente, está falando a respeito do Messias, fala também um pouco sobre João, o Batista. E aqui está falando que o Messias, ele era o Verbo, ele era a palavra, e ele se fez homem e ele habitou aqui entre os seres humanos. Tudo foi feito por ele e nada sem ele poderia existir. Então ele estava lá no início com o Pai. E diz que ele veio para o que era seu, ou seja, ele veio para um mundo que foi feito, foi criado juntamente ali com ele. E os seus, né, os seres humanos, a criação do Pai, né, o homem que foi feito pelo Pai, juntamente com ele, não o receberam. E no versículo 12 está escrito que todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho do Pai. Eu vou focar aqui nesse versículo 11, a parte em que o Messias diz que os seus não o receberam. Quem foram esses seres humanos, essas criaturas que o Pai criou, que não recebeu ao Messias? No próprio livro do apóstolo João, no seu versículo 43, aqui está escrito, o Messias, ele está falando ali para os líderes religiosos, ele diz que os líderes religiosos examinam as escrituras, né? Naquela época existia ali os livros dos profetas, né? E os religiosos conheciam o livro dos profetas, eles examinavam, porque eles diziam ter nas escrituras a vida eterna. Só que as escrituras dos profetas falavam a respeito do próprio Messias, né, que é a vida. A vida era relatada ali pelos profetas, o Messias era anunciado ali pelos profetas, né? E o Messias, ele diz, e são elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida, né? Veja que eles diziam que as escrituras continham vida nela. Por quê? Porque continha a palavra do Pai, né? Falava a respeito do Messias. Só que eles ficavam ali só nas escrituras e não ia de fato até o mestre, eles não abandonavam, né, aquilo que eles aprenderam com os seus antepassados, né, para de fato seguir ao mestre. Eles não abriam mão das suas lideranças, dos falsos ensinos, das leis de Moisés, das leis de morte. Eles não faziam nada para poder obedecer de fato a lei do Pai e ir ao teu mestre, que é quem dá realmente a verdadeira salvação. Não adianta a pessoa ler e a pessoa não seguir ao mestre, né? Então, o Messias, ele disse no seu versículo 43, aqui ele fala
quem foi que não aceitou a ele. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O Messias está falando do falso Messias, né? Que viria ali em seu próprio nome, um nome sem profecia alguma, né? Então, meus irmãos, esse povo, ele não aceitou o Emanuel, que, como eu disse, né, continha nas Escrituras a respeito do nosso mestre. O profeta Isaías, ele anunciou a vinda do Messias. E aquele povo, ele conhecia ali as escrituras dos profetas. E sabia, né? Aqui está dizendo, ó, no versículo 14 do capítulo 7 diz: portanto, o mesmo Pai, né? O mesmo Criador, vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Veja que esse sinal, ele seria um sinal dado pelo próprio Pai. E esse sinal era que quando uma virgem engravidasse, ela daria à luz aquele ao qual o Pai prometeu à humanidade que viria, né? Então aqui o próprio Pai, através da boca do profeta Isaías, né, dita aqui o nome que seu filho teria. Emanuel, né? Não sei por que tiraram aqui, mas já tiraram. Eu estou notando aqui que tiraram a fala em que diz que traduzido significa Pai conosco, né? Eles retiraram isso aqui. Eu espero que aqui no livro de Mateus tenha essa parte aqui que eles não tenham retirado ainda, né? Você vê que eles retiraram das escrituras. E aqui, ó, o apóstolo Mateus, no seu capítulo 1, vou mostrar para os irmãos aqui agora, capítulo 1 de Mateus. Aqui, Mateus confirma, né? E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Pai, pelo profeta, dizendo: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel. O nome dele seria esse nome, não é um apelido, é um nome próprio, né? Emanuel, que a tradução de Emanuel, a tradução desse nome próprio, tem o significado de Deus conosco. Por isso que o Messias, ele disse, né? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Assim ele disse lá no capítulo aqui de João, né? Eu e o Pai somos um. E no versículo 14 ele diz ali para Filipe: Filipe, como que você pede para ver ao Pai? Será que você não entendeu ainda que as mesmas coisas que eu faço é o que meu Pai faz? Que quando você vê a mim, você vê da mesma maneira ao Pai, ou seja, aquele que aceita a mim também está aceitando ao meu Pai. Então, aqueles que não receberam ao nosso mestre foram esses homens, né, essas lideranças, essas pessoas que viviam ali debaixo da lei de Moisés, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, né, o direito de serem feitos filhos do Pai. Por quê? Porque ser feito filho do Pai não é simplesmente ser uma criatura que o Pai criou, que o Pai fez, uma criação que o Pai fez. Ser filho do Pai é escutar a palavra do Pai,
é obedecer a palavra do Pai, né? Que foi revelada ali através do Filho, né? E são, aqui, ó, são dados esse direito aos que creem no seu nome, o nome que eu li aqui agora, né? Que é quem crê no nome do Filho do Pai, que é Emanuel. Por quê? Porque está acreditando na palavra do Pai, está acreditando na profecia. Eu vou mostrar para os irmãos que esse direito, ele foi dado aqui, ó. Vou mostrar aqui que em Gálatas confirma que o direito ele foi dado para os filhos serem chamados de filhos. Por quê? Porque eles chamam ao Pai da mesma maneira que o Messias ensinou. Aqui está falando, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito da lei, né? Que as pessoas ali viviam debaixo da lei de Moisés, né? Como servos. E vindo às plenitude dos tempos, o Pai enviou o seu filho, né? Quando foi chegando ali o período exato, o Pai enviou o seu filho, né? Que ele já havia prometido ali em Isaías, já tinha profetizado ali Isaías, que se chamaria Emanuel. O Pai enviou, né? E foi nascido de mulher, né? Ou seja, a virgem, né? Ficou grávida realmente, nascido de mulher. Foi nascido sob a lei, debaixo da lei ali de Moisés, para remir os que estavam debaixo da lei de Moisés, a fim, né, de que através dessa remissão, através desse arrependimento, né, dessa saída da lei de Moisés para ir para a lei do Pai, que é a lei do amor ao próximo, né, amar ao próximo como a si mesmo e ama o teu Pai, né, sobre todas as coisas, né, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Quando a gente sai dessa lei de Moisés, da maldição, porque está escrito que todo aquele que vive debaixo da lei de Moisés está debaixo de maldição. Então, viemos para a lei do Pai, para a verdade do Filho, né? Que foi revelada pelo Filho, e passamos a, de fato, ser chamados filhos do Pai, viver, né, em obediência, em concordância com a palavra. E aqui está escrito no versículo 6, e porque sois filhos, o Pai enviou aos vossos corações, né, enviou ao entendimento dos filhos, aqueles que foram humildes, né, o Espírito de seu Filho, o entendimento de seu Filho. Olha o que o entendimento do filho clama, olha o que o entendimento do filho fala, olha o que o entendimento do filho chama. Pai. Abba, aqui, Pai. Assim que já não é mais servo, não é mais servo do pecado, da desobediência, né? Mas filho. E se és filho, és também herdeiro do Pai pelo Messias. E a gente passa a ser herdeiro, de fato, do Pai. A gente ouve aquilo que o Messias veio ensinar, quando nós, de fato, vivemos pela verdade do Pai. O Messias, ele disse no livro de João, no capítulo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Como que adquiriríamos esse conhecimento da verdade, que ele nos libertaria, né? Permanecendo na palavra que ele ensinou, a permanência. A permanência na palavra simboliza que realmente, de fato, conhecemos e nos libertamos através da verdade. Para ser discípulo de verdade do Messias, é necessário mostrar permanência, é não fraquejar, é não cair, é perseverar, é persistência até o final, né? Então, aqui diz, né, que em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado
que comete a desobediência, né? Ou seja, aqueles que ouvem, dá ouvido a estranhos, né? Não tem ao Messias como pastor, mas tem ao homem como guia, né? Esse aí é servo do pecado, é servo de Satanás, é servo do Deus de Israel. É por isso que esses homens, né, eles costumam dizer, eu sou servo, sou serva de Deus, né? Realmente, eles podem se dizer servos, né? Mas filho, de fato, eles não são. É porque, como bem diz, né? Apóstolo Paulo, ele disse aqui, ó, no livro de Atos, deixa eu ver se eu acho aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 25, né? Exatamente, no versículo 25, ali o apóstolo Paulo fala que o Pai, ele não é servido por mãos de homens. Então, meus irmãos, como que esses homens podem se dizer ser servos de Deus, né? Realmente é servos de Deus, porque servos do Pai, eles não podem ser classificados, porque o nosso Pai, ele não habita em templos feitos por mão de homens, né? Porque ele fez o mundo, o céu, a terra, tudo que existe. Não tem necessidade que um homem faça uma casa para ele habitar e nem lhe sirva com as suas mãos humanas. Por quê? Porque o Pai não necessita de coisa alguma, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, ou seja, é ele mesmo quem serve a todos, é nós que depende do nosso Pai, tá entendendo? A nossa dependência é total do nosso Pai, porque é ele que nos dá a nossa vida, a nossa saúde, nosso respirar, nossa força, é o nosso Pai. Toda boa dádiva, como diz o apóstolo Tiago também, ele disse que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, lá no capítulo 1, versículo 17 de Tiago. E então, meus irmãos, como eu estava dizendo no livro de João, no capítulo 1, está dizendo que só os que receberam, de fato, ali ao Messias, né, ao Emanuel, e acreditaram que ele realmente veio do Pai, procedeu do Pai, acreditaram na profecia, né? Esses aí, eles receberam, meus irmãos, resumindo, eles receberam o Espírito do Filho, né, que foi enviado ali pelo Pai, né, para que as pessoas se redimissem, se arrependessem, saíssem da lei de morte, de condenação de Moisés e viessem para a lei do amor, a lei do nosso Pai, né? E ali, obtendo esse conhecimento, né, do Messias, faríamos como ele, que clama, ele chamava o seu Pai de Pai. Então, da mesma maneira também, nós chamaria ao Messias, ao Pai, né? Então, aqui, para testificar, aqui está dizendo, ó, aos que creem no seu nome, foi dado esse direito. Só aos que creem no nome do Messias, no nome do Emanuel. E esses que creem, eles, ó, preste atenção, eles não nasceram do sangue, versículo 13, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Pai. Ou seja, meus irmãos, nascer segundo a vontade do Pai são as pessoas que são nascidas do Espírito, como o Messias disse para Nicodemos. Necessário é vos nascer de novo, da água e do Espírito, porque o homem, ele não pode entrar, né, nem ver o reino, ele não pode adentrar o reino, ele não pode ver, né, entender, ver com os olhos, vamos dizer assim, não só físicos um dia, mas com os olhos espirituais o reino do Pai, né, se ele não passar pelo novo nascimento, né, ele abandonar tudo que aprendeu e reaprender do zero. E o engraçado, né, para não dizer outra palavra, né, o cômico mesmo, é que Nicodemos, como você vê aqui no versículo 4, ele diz, como pode um homem nascer, ele sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe
E nascer, né? Veja que Nicodemos ele entendeu com o sentido físico da palavra, sendo que o Messias estava falando no sentido do nascimento do Espírito, né? O nascer de novo do Espírito, do Pai, né? E ali ele diz, na verdade te digo que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino do Pai, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, aquele que é nascido do Pai, ele é do Pai, ele é nascido segundo a vontade do Pai, porque ele nasceu do entendimento do Pai, ele adquiriu o entendimento do Pai, então ele pode agora ser chamado de filho, verdadeiramente filho do nosso Pai, meus irmãos. Então que fiquemos todos aí debaixo da proteção do nosso Pai. E essa era a palavra que eu queria dividir com vocês.